Nosso mundo está cheio de mistérios que desafiam a ciência e atiçam a imaginação. A gente acha que já viu de tudo, mas aí tropeça em umas paradas que parecem saídas de um filme do Indiana Jones. Tô falando de objetos reais, encontrados em escavações e expedições, que até hoje deixam os cientistas de cabelo em pé. De um cubo gigante no deserto do Saara a artefatos que parecem vir de outra dimensão, esses achados mostram o quanto ainda temos a aprender sobre o passado. Prepare-se para conhecer os 10 achados mais misteriosos de várias partes do mundo e tente imaginar. O que mais pode estar escondido por aí, esperando para ser descoberto? Apertem os cintos, porque a gente vai mergulhar de cabeça no mundo dos mistérios. Imagina só, um deserto gigante, areia para todo lado, um calor de fritar ovo no asfalto. Aí, do nada, surge um cubo metálico gigante, com 10 metros de altura, brilhando no sol. Parece cenário de filme de ficção científica, né? Superfícies lisas e polidas refletem a luz do sol. Que tipo de material resistente é esse? Quem colocou esse cubo gigante no meio do deserto? As teorias são as mais loucas possíveis. Alguns acreditam que é uma obra de arte moderna. Outros dizem que é de uma civilização perdida. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se para conhecer as esferas de Klerksdorp. Um achado que deixa até os geólogos mais experientes coçando a cabeça. Essas esferas, encontradas numa mina na África do Sul, são pequenas, do tamanho de bolas de gude, e parecem ser feitas de um metal super resistente. O problema é que essas bolinhas têm aproximadamente 3 bilhões de anos. Isso mesmo, 3 bilhões. As esferas de Klerksdorp não são simplesmente redondinhas. Elas têm sulcos precisos e formas simétricas que parecem ter sido feitas por algum tipo de ferramenta. Então, como explicar a existência dessas esferas? Alguns cientistas acreditam que elas são formações geológicas extremamente raras, criadas por processos naturais que a gente ainda não compreende totalmente. Mas e os sulcos? E a simetria? Seria possível que essas esferas sejam, na verdade, artefatos de uma civilização super avançada que existiu há bilhões de anos? E aí, já ouviu falar do disco de Nebra? Um artefato de bronze, 30 centímetros, com ouro, representando o Sol, a Lua e as estrelas. Encontrado na Alemanha em 1999, é a representação mais antiga do cosmos. Feito por volta de 1600 a.C., mostra conhecimento astronômico avançado, representa estrelas, fases da Lua e a constelação das Pleiades. Como fizeram isso? Que tecnologia usaram? Seria um calendário, mapa astronômico ou objeto religioso? O disco de Nebra é um enigma que intriga até hoje. O passado é mais complexo e misterioso do que imaginamos. E se eu te disser que existe um mapa tridimensional, esculpido em pedra, que mostra o mundo como ele era há mais de 120 milhões de anos? Parece roteiro de filme, né? Mas essa parada é real e atende pelo nome de Pedra de Dashka. Encontrada nos Montes Urais, na Rússia, a Pedra de Dashka é um mapa impressionante. Ela mostra rios, montanhas e vales com precisão milimétrica. E um sistema de canais de irrigação gigantesco. Quem fez esse mapa? Civilizações avançadas ou extraterrestres? E aí? Bora mergulhar num mistério subaquático? Nas profundezas do mar, perto do Japão, existe uma estrutura colossal, a Torre de Yonaguni. Imagina só plataformas, degraus, paredes retas e ângulos perfeitos. Parece até uma pirâmide submersa. A Torre de Yonaguni é um mistério que divide a comunidade científica. Alguns acreditam que ela seja uma formação natural. Mas e as linhas retas? E os ângulos perfeitos? Outros pesquisadores acreditam que a Torre de Yonaguni seja uma estrutura artificial. Mas quem eram essas pessoas?
Que tecnologia elas usavam? E por que a Torre de Yonaguni foi construída? As perguntas são muitas, e as respostas continuam perdidas nas profundezas do oceano. No meio do Oceano Pacífico, existe um lugar mágico, a cidade de Nanmadol, 92 ilhas artificiais, conectadas por canais e protegidas por muralhas gigantescas. Localizada na Micronésia, Nanmadol foi construída com blocos de basalto. Esses blocos pesam mais de 50 toneladas. Como uma civilização antiga conseguiu essa façanha, ainda é um mistério. E aí, preparado para desvendar um código milenar? O manuscrito Voynich é um livro misterioso, datado do século XV, que até hoje ninguém conseguiu decifrar. É sério, o bagulho é sinistro. Ele é escrito num idioma completamente desconhecido, com caracteres estranhos e ilustrações bizarras de plantas, animais e figuras humanoides que parecem ter saído de um pesadelo. O manuscrito Voynich já passou pelas mãos de criptógrafos, linguistas, historiadores, matemáticos, e ninguém conseguiu decifrar uma linha sequer. É como se o livro estivesse zombando da nossa inteligência, sabe? Qual é a mensagem secreta que esse livro guarda? Seria um tratado de alquimia? Um manual de medicina medieval? Uma mensagem de outro planeta? As teorias são as mais absurdas possíveis. O manuscrito Voynich é um dos maiores enigmas da criptografia e da história. Quem nunca ouviu falar das linhas de Nazca, aquelas figuras gigantescas desenhadas no deserto do Peru? Mas, e se eu te disser que existem linhas misteriosas submersas no oceano? É isso mesmo! Nas profundezas do Pacífico, perto das famosas linhas de Nazca, foram encontradas formações geométricas que lembram muitos desenhos do deserto. Alguns cientistas acreditam que as linhas submersas são formações naturais, criadas pela ação das correntes marítimas ou por algum tipo de atividade vulcânica. Mas e a semelhança com as linhas de Nazca? Seria muita coincidência, né? Outros pesquisadores acreditam que as linhas submersas são, na verdade, vestígios de uma civilização perdida que habitava a região antes que ela fosse inundada pelo oceano. Mas quem eram essas pessoas? Qual era o propósito dessas linhas submersas? As perguntas são muitas e as respostas, por enquanto, continuam escondidas nas profundezas do oceano. Prepare-se para conhecer um objeto que desafia a lógica e a ciência moderna. O cubo de Wolfsegg. Imagina só. Você está lá, trabalhando numa mina de carvão, quando encontra um cubo metálico perfeito, com arestas afiadas e uma superfície lisa e polida. Parece até um objeto de decoração futurista. Mas o problema é que esse cubo foi encontrado numa camada de carvão com mais de 20 milhões de anos. É isso mesmo, 20 milhões de anos! O cubo de Wolfsegg é feito de uma liga metálica que não existe na natureza. É sério, os cientistas analisaram o cubo e não conseguiram identificar a composição exata da liga. Então, como explicar a existência do cubo de Wolfsegg? Quem o fez? E qual era o seu propósito? E aí, bora voltar no tempo e conhecer o computador mais antigo do mundo? Não, você não ouviu errado. O mecanismo de Anticítera é um artefato encontrado num naufrágio na Grécia, em 1901, e que até hoje deixa os cientistas de boca aberta. Imagina só, um dispositivo de bronze, com engrenagens complexas, ponteiros e inscrições em grego antigo, que parece ter saído de um filme de ficção científica. Ele é considerado o computador analógico mais antigo do mundo. É sério, os caras que fizeram esse treco, lá por volta do século II a.C., eram gênios. O mecanismo de Anticítera era usado para calcular as posições do Sol, da Lua e dos planetas, prever eclipses, determinar as fases da Lua
e até mesmo contar os dias do ano com uma precisão absurda. O mecanismo de Anticítera é a prova de que o passado pode ser muito mais avançado do que a gente imagina, e que os nossos ancestrais podem ter dominado tecnologias que a gente nem sonha. E aí, galera? Curtiram a viagem pelo mundo dos mistérios? Deu pra ver que o nosso planeta guarda segredos sinistros e que a gente tá longe de desvendar todos os enigmas do passado, né? Cada um desses achados é como uma janela para um mundo que mal conseguimos compreender. Eles desafiam tudo o que sabemos sobre a história e a tecnologia de nossos antepassados, deixando mais perguntas do que respostas. E aí, qual desses mistérios você achou mais intrigante? O cubo gigante no meio do deserto? As esferas que desafiam a idade da Terra? O mapa que mostra o mundo há milhões de anos atrás? Ou o computador que funciona como mágica? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Quem sabe o próximo mistério não está escondido mais perto do que imaginamos. Até a próxima!